Outra característica dessas empresas referentes a e-commerce é que ainda hoje, mesmo no nível de maturidade maior, existem várias perguntas de como que eu vou servir esse cliente. Porque eu falei que quero fazer o cliente feliz, sentir confortável, do cliente confiar. Os clientes confiam em marcas, Hum. confiam em empresas, se tem o que eles esperam ou mais. Hello, hello, hello! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Yes, Your African Supply Chain Podcast. Eu chamo-me Stella e serei a vossa host with the most. Mais um episódio em português. E é sempre uma honra fazer parte, passar esses minutos com cada um de vocês e compartilhar alguns dos insights daquilo que está acontecendo na indústria de supply chain. E por isso, já que eu estou aqui a compartilhar e trago convidados super, hiper, mega maravilhosos, faça favor, faça o subscribe, faça o like na nossa página, compartilhe esse episódio com muitas outras pessoas para que essa mensagem chegue a muito mais pessoas. E eu sempre gosto de começar os meus episódios com um quote. E o quote de hoje começa assim: o e-commerce não é uma cereja do bolo, é o novo bolo. Esse quote vem do João Paulo Agot, que é o presidente e CEO da L'Oréal. E esse quote vai super bem com o tópico que temos hoje, que é sobre supply chain e e-commerce. E, como eu disse, aqui neste podcast nós trazemos pesos pesados. É por isso que eu foco sempre na qualidade dos convidados. E a minha convidada de hoje, ela é muito, mas muito experiente nessa área. Ela é executiva, diretora de operações fora Brasil. Sim, sim, estamos a viajar, gente. Vamos a viajar. Hoje vou ativar a brasileira em mim. E diretamente de São Paulo, Brasil, Maggie, seja muito, mas muito bem-vinda ao IAS. Como é que estás? Oi, Estela, tudo bem com você? Hoje a gente vai colocar o nosso português, e no meu caso, meu portunhol, Uhum. para praticar, né? Para praticar. E sabe, uma das coisas, Maggie, que eu amo é que essas plataformas nos permitem nós, o supply chain em geral, ele permite nós alcançarmos o mundo inteiro. Então, pode estar no Brasil, pode estar em Moçambique, pode estar na África do Sul, pode estar nos Estados Unidos. É um ciclo, é um globo e somos uma família grande de supply chain. Então, é um prazer enorme. O E prazer só, é meu. e só para comentar, eu conheci a Mega através da Sofia Herrera. Quem não conhece a Sofia, por favor, escuta alguns dos episódios antigos. E a Sofia disse: Tu tens que ter a Meg no teu podcast. Tu tens que convidar a Meg para o teu podcast. Depois eu disse: Ok, tá bem, mostra-me. Eu fui ver o perfil da Meg, eu disse: Será que ela vai aceitar? Mas, sabe, é isso que eu amo dessa cadeia, essa paixão que nós compartilhamos. Então, Megan, saiba que é uma honra e estamos aqui para aprender de ti. Hum? Obrigada. Obrigada pelo convite. E realmente estou muito feliz. Eu nunca tinha tido a chance de conversar com pessoas do outro continente, com o que é a África. Eu tenho muito carinho. E eu, como você falou, eu queria compartilhar hoje um pouco da minha história, do que eu tenho feito. Vai que alguém se anima e vem aqui para supply chain, ou esclarece alguma dúvida, alguma resposta, Hum. ou desperta alguma coisa nova. Mas eu trabalho na área há 14 anos já. Eu sou argentina, de Buenos Aires. Eu moro em São Paulo, Brasil, há 8 anos. Eu me considero latino-americana, first. Latino-americana. No Latino-americana verdadeiro first. sentido. Exato. Eh, eu, assim, tenho um background, eu fiz faculdade, de engenharia, de produção,
eu fui fazer mestrado no Brasil, fiz pós-graduação no MIT, colaborei com laboratórios de food retail por um tempo, de lá Uhum. também. Então, eu tenho assim, passado academicamente por vários lugares, tendo a chance de aprender, estudar e ensinar em vários lugares da América. Então, isso Hum. foi realmente um grande privilégio. Do lado de trabalho corporativo, eu comecei também muito nova já, em uma empresa. Comecei na Avon, fui para o Unilever, que foi a minha grande escola. Hum. Eh, Trabalhei lá por 7 anos, vim aqui para o Brasil, tive essa grande oportunidade. E depois fiz o caminho do e-commerce, o caminho daquele bolo. Eu já comecei, né, a trabalhar no preparo, na massa, já em 2019. E-commerce na Latinoamérica não é novo, tem mais de 25 anos, mas para alimentos frescos, ainda é muito recente, Hum. pelo menos aqui. Então, nos últimos 5 anos, eu tenho trabalhado tanto em startup, quanto em grandes empresas, em grandes cases de turnaround, que se são liderando times incríveis, super desafiados a entregar teu hortifruti, sua compra da semana, sua compra do mês, no dia e horário que você escolher. Yeah. Isso em um cenário de pandemia, né, onde as pessoas não podiam sair de casa, Hum. acelerou muito. Então, tenho algumas dessas experiências para contar. E uma coisa que ninguém sabe dela Uhum. é que Adoramos. eu sou argentina, mas sou descendente de italianos que Hum. vieram, né, como estrangeiros, e eles se dedicaram principalmente à agricultura, né, quando chegaram na Hum. Argentina. E a minha avó, eh, ela, né, teve até um mercadinho, né, ela começou como varejista, né, como pequena varejista lá atrás. Então, Sorry, essas coisas. Maggie, varejista, para aqueles que não entendem, são do retalho. Detalhe, Aham. exatamente. Ok. Eh, então tem na minha história, né, nos meus ancestros, algumas coisas que me interessaram, eh, quando eu fui mais velha. Hum. Então, quando a gente fala de trabalhar com propósito, tem algumas coisas que mexem com a gente, que lembram, Uhum. e se você hoje que tem, conhecimento, tem energia, tem Hum. o poder para fazer, nossa, é incrível quando você consegue, eh, trazer um pouco dessa história no seu Hum. presente. E são vários e vários anos de história da tua carreira e se quando nós olhamos, nós vemos que uau, é impressionante. E diga-me, Maggie, foste sempre intencional em termos das tuas escolhas ou tu caíste? Tipo, a porta se abriu e tu entraste pela porta ou foste ser eu vou atrás disso, é isso que eu quero, é essa área que eu quero focar, é esse skill que eu quero desenvolver? Eu sempre fui intencional, desde muito nova. Eh, não foi à toa que eu comecei a trabalhar em uma empresa com 20 anos. Então, todas as escolhas que eu fiz, eh, foram intencionais. Claro que às vezes a gente tem que escolher de opções, mas eu sempre fui uma pessoa de ir a buscar muitas opções para que eu pudesse escolher baseado em uma intenção, em um caminho. Então, isso que tem norteado a minha carreira, desde o começo. Eu sabia, por exemplo, que eu tinha que sair da Argentina para ter experiências novas, diferentes, ter uma visão mais de mundo. eh, e eu sempre procuro, inclusive, eh, ter mais frentes, das quais eu posso escolher. Ao Hum. mesmo tempo que tudo que eu fui
conquistando, eu faço questão também de contar para outros, de animar outros, e principalmente outras, Yeah. de que a gente tem mais opções. E uma coisa que eu falei, inclusive, num podcast que eu fiz aqui no Brasil há um tempinho, foi o mais importante de quando a gente fala o que quer é intencional, inclusive, também é contar para outros. Porque vai Yeah. tirando aquela questão de, ai, não quero contar, porque. E se as pessoas falarem que são ambiciosas? Fala que você é ambiciosa, Yeah. mas que você também quer fazer o bem, né? Você quer se Uhum. desafiar, crescer, colaborar, enfim. Uhum. Então, sempre Sempre focado. foste, sempre foste focada. Adoro isso. E Maggie, nós sempre gostamos, nós sabemos que nesta indústria nós somos super-heróis, nós somos, we can do it all, não é? Mas Maggie, nós também somos pessoas normais que escutamos música, que saímos para dançar, que fazemos coisas do dia a dia, não é? Mesmo estando nessa indústria em que temos que estar a gerir mil e uma coisas ao mesmo tempo. Maggie, pensa agora comigo. Se houvesse uma canção ou uma música que definisse a tua trajetória, a tua carreira, a tua vida nesse momento, qual é que seria essa música? Uau! Primeiro, eu amo música. É muito difícil escolher uma música, mas eu tenho uma música para cada momento da minha vida e para cada coisa. É. Se for uma música que define, não vou falar de toda a trajetória, mas os últimos 10 anos, Uhum. é é uma música da Anitta. Não sei se vocês conhecem, mas é uma Uhum. cantora brasileira. É a Dança da Sanfoninha. É uma música muito animada de percussão, eh, e eu gosto por vários motivos. Primeiro pelo ritmo, porque é uma música alegre, animada, Uhum. que me motiva, né, que, exemplifica um pouco isso de: "Nossa, eu faço as coisas com Yeah. prazer, com tesão, com energia, stay Uhum. positive, Pra let's go cima. for it". Exato. É uma música rápida, porque eu tenho vivido a muita velocidade, né. Eh, e é uma música inclusive, como eu falei, que eu sou latino-americana, e representa eu ouço nela muitas coisas que têm a ver com a nossa cultura aqui em Latinoamérica. Mesmo que seja uma música brasileira, eu consigo ouvir muita percussão, Hum. eh, um ritmo que me conecta muito, com vários lugares que eu tenho conhecido aqui em Latinoamérica, eu gosto muito. Então, eu não sei se falei bem o nome, mas essa música, depois eu te passo o link. Não, não, definitivamente tens que passar o link para nós sabermos, para nós escutarmos e também sentirmos-nos como a Factory. E Maggie, na sua experiência, não é? Nós sabemos que tu trabalhaste em várias indústrias, especialmente de bens de consumo rápido. Falaste da Avon, em que é mais em termos de beleza, falaste da Unilever, que tem produtos de alimentos e artigos também não alimentares. Para cada uma dessa indústria, não é? Poderias fazer um highlight com quais é que são características únicas e específicas de cada uma, especialmente no contexto de e-commerce? O que conecta todas essas empresas que eu passei foi na verdade, olhar para o cliente. Olhar para o cliente, servir ele, pensar além do que ele precisa, eh, não só para satisfazer a necessidade diária, Uhum. né, que é comer, higienizar, enfim. Mas principalmente para dar, através disso, um bem-estar, uma facilidade, uma alegria.
E eu vi isso tanto no mercado de cosméticos, de Hum, cuidado pessoal, cuidado do lar, alimentos, e principalmente alimentos no último cenário que a gente passou de pandemia. Outra característica dessas empresas referentes a e-commerce é que ainda hoje, mesmo no nível de maturidade maior, existem várias perguntas de como que eu vou servir esse cliente. Porque eu falei que quer fazer o cliente feliz, sentir confortável, do cliente confiar. Os clientes confiam em marcas, hum, confiam em empresas, se tem o que eles esperam ou mais. uhum, Então, quando a gente fala de e-commerce, um grande desafio é como eu vou atender o meu cliente. yeah. E vai além disso, vai ter um site, um app, se vai falar no WhatsApp, no Telegram, whatever. É de onde eu vou captar os produtos, ou vou produzir eles, como que eu vou entregar. Vai ser um modelo eh, que vai me permitir servir bem esse cliente, porque se eu tenho confiança dele, eu tenho consistência. Yeah. E aí conecta com um terceiro ponto. O grande A grande questão é a rentabilidade. Você conseguir ser rentável se você é eficiente em custos, se você é eficiente em nível de serviço. Hum, Mas, um último ponto, né, que eu vi ao longo da minha carreira, né, que inclusive eu estudei na faculdade, vocês devem lembrar que tem aquela frase de: "Se você quer serviço, você vai abrir mão de custo. Se você quer custo, você tem que abrir mão de serviço", yeah. né. Tem que abdicar uma de outra. Bom, aqui não dá, você tem que fazer os 2. Então, esse é o ponto. Então, essa é a grande questão que: Yeah. "Não, tá, eu quero servir, quero entregar rápido, é o mesmo dia, muita coisa e etcétera, e a temperatura baixa, quero entregar Hum, sorvete, quero entregar alface, medicamentos, mas, opa, eu não posso descuidar do piano". Então, isso que eu tenho visto, eh e os profissionais dessas empresas têm sido cada vez mais, dinâmicos, né, procurando uhum. conhecimento, muita prática. Tem coisas que ainda não estão escritas, que a gente não pode acessar conteúdo, e aí não depende desses momentos aqui, como a gente está fazendo, de contar, dividir e Yeah. compartilhar. Fora a produção científica, que ela sempre é importante. Hum. É um malabarismo, né? Que tens que estar constantemente a gerir vários fatores. E tem um ponto, Maggie, que tu falaste sobre a confiança. Quando o cliente confia, também gera essa confiança. Quando ele confia, gera consistência. Maggie, vendo os tipos de clientes que estiveste a servir no mercado, especialmente o e-commerce, confiança ainda é um grande fator, sendo que, especialmente depois da pandemia, não é? Muitas das coisas tiveram que. Os supermercados foram fechados, as lojas foram fechadas e tudo já estavam a servir praticamente online. A confiança ainda é um fator decisivo na compra ou tu vês que é um número mesmo reduzido? A confiança ainda é um fator decisivo, mas ela é decisiva por diferentes fatores do que antes. Isso é mais clara. Antes, você não sabia se comprar no aplicativo, se ia receber de fato o que você pediu, se é pra você Uhum. escolher igual ou melhor que você, né? Hum, Será que chega no horário que eu quero? N questões. Mas como a gente estava em casa e não tinha alternativa, entramos nesse mundo, yeah. testamos. Hoje em dia, a confiança tem evoluído ao ponto de, bom, eu sei que seu peço chega, mas será que de fato vai ser do jeito que eu quero? O que acontece se falta algum elemento? Eu vou receber meu valor de volta? Hum, Eh, então, essa confiança ainda não foi conquistada, mas
entra um outro fator que é a oportunidade. Em ambientes de inflação, dificuldades macroeconômicas, etc., o cliente também procura preço. Hum, Então, se você tem algum canal que está em crescimento, como o e-commerce, e você tem promoção, desconto, talvez você vai falar: "Bom, eu não confio muito, não sei se vai chegar tudo que eu peço, não sei se vai chegar no dia mas, que eu quero, é. mas esse preço está muito bom. Então vou tentar, vai que chega e eu tô no lucro". Mas ainda a confiança é fundamental para que, você tenha os grandes winners do e-commerce. Hum, Hoje tem hum, muita gente que está operando e-commerce alimentar, no alimentar. No alimentar já está mais estruturado, as pessoas já confiam, uhum, já tem serviços de pós-venda, devoluções, a gente carro reversa. Tem desafios ainda, nossa, tem muitos, mas está muito mais maduro comparado com alimentos. hum. Você não tem ciência de pós-venda, é mais fácil, né? Então, Yeah, por isso que às yeah. vezes você fala de, ok, e não veio meus legumes. E daí? Yeah. Ok, eu vou estornar, mas se você não quer isso, você quer o produto, você está por fazer o almoço, a janta para sua família, para você que mora sozinha, acompanhando, Yeah. para seu pet. Então, essas coisas aí são mais difíceis, mas o cliente tem mudado os motivos pelos quais confiam não, Hum, mas está disposto, às vezes, a abrir mão só pela questão da conveniência. hum, hum. Então, nesses fatores, especialmente da conveniência, não é? Ahm, Como é que vocês inicialmente, qual foi a solução que vocês tiveram que, falaste do fator preço, promoções, o fato de não ter escolha, né? Eh, por acaso, das pandemia, não tens escolha, tu tens que comprar online. Então, quais são os outros fatores que vocês tiveram que vencer e como é que vocês venceram? Em Bom, termos da confiança da parte do cliente. a parte principal, o grande desafio, foi a confiança de que o pedido vai chegar no horário que o cliente escolheu e completo. E por Hum, que esse desafio? O modelo que principalmente o varejo alimentar trabalha aqui no Brasil é o modelo Ship from Store. O que significa isso? Eu utilizo a estrutura de uma loja física, o time de operadores de uma loja física, o estoque das gôndolas da loja física, eu publico, né, horário, disponibilidade de produtos no site, no app, e logo pega nessa área. Porque estou próximo do cliente, estou perto, consigo entregar em 15, 20, 30 minutos. Mas a questão era como que a gente vai sortear os desafios de operar nesse modelo. Os experts daqui de supply chain, vamos pensar, mas a operação de distribuição, eu não teria esses problemas. Eu não teria pessoas concorrendo pelo mesmo estoque, que quem concorre é o cliente. ah, Imagina ter um operador que está para o seu pedido, vai pegar uma lata de atum e vem outro e vai, última lata, vai pegar o cliente e vai dar para o cliente, mas e aí? Quem tem a prioridade, né? yeah, Quem tem a prioridade de consumir esse estoque para uma venda é o canal físico, é o canal online. Como que a gente, de fato, consegue reservar, adequar a gestão de estoque para atender canal físico e online? Quando a gente fala de online, pode ser vários canais ao mesmo tempo. No yeah, geral, tem 1P, 3P, etc. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é a gestão da mudança. A gente sabe que o profissional que trabalha num centro de distribuição, em uma fábrica, tem determinados comportamentos, conhecimentos, né? Que trabalha com manufatura, distribuição, abastecimento. Mas quando o nosso profissional, de fato, ele não tem esse background, nunca trabalhou no yeah. CD, nunca fez picking,
E foi trabalhando no caixa, servir os clientes para pagar as compras e de repente ele se encontra colhendo o melhor tomate para o cliente receber em casa. Então tem todo um componente de treinamento, porque você sabe, o e-commerce ele cresce rápido, expande Yeah. rápido. O Brasil tem um tamanho continental. Então, em um momento onde a gente tinha, no máximo, 5 meses para expandir no Brasil, em plena pandemia, você precisava fazer tudo isso de forma remota. Hum, Então, a gestão desse treinamento, conhecimento, foi um grande desafio, com times de operações, são times enormes. yeah. Eh, e outra, não é que você ensina e vai fazer igual pro resto da vida. Não. Tem que Como a gente trabalha com adaptar. tecnologia, aí muda o aplicativo, a nova versão, É isso isso. aqui não funciona, aí você resolve, volta atrás, porque não deu tão certo quanto. Então tem muito ida e volta, e você tem que treinar, retreinar, treinar, retreinar, retreinar. É Hum, realmente bem complexo. E por último, o grande desafio é a estrutura. hum, Você não tem o espaço pronto, adequado para armazenar N quantidade de pedidos por dia que têm que ser despachados em determinado horário, em diferentes rotas. Se não tem toda essa, como se fosse uma torre de controle yeah. dentro da loja que permita fazer toda essa organização. Então, os modelos de estrutura centrais que consigam atender isso, organizar, otimizar, e tudo isso para que o cliente receber o que Sim. pediu no horário certo. E às vezes, o tempo para isso acontecer são 30 minutos. Uau. Então, realmente é um desafio que tem sido sorteado, mas ainda, como tudo na vida, precisa de evolução, de maturidade, Uhum. para que isso de fato consiga atingir a excelência. Uhum. E Maggie, eu gostei de um ponto de falar que essas coisas às vezes podem acontecer em 30 minutos, mas é uma coisa que fizeste. É o treinamento, é a organização, é as prioridades. E Maggie, nesses casos, como é que é a gestão de. Porque isso me faz pensar na gestão de mudanças. E às vezes, se falaste dos aplicativos, toda hora estar a mudar, são novas coisas, tem que estar a aprender, reaprender, deixar de aprender. Como é que vocês fazem a gestão para a pessoa dizer, ok, now it's a new thing. Já tem uma nova coisa que temos que aprender. A atitude. Porque isso depois vem o fator atitude. Como é que vocês fazem essa gestão de que a pessoa rapidamente captar e também estar disponível em aprender? Como é que é feito isso? É a parte da liderança, acredito. Sim, obviamente, como líder, eu sempre acreditei em aprender e reaprender, desaprender. Uhum. E eu tenho procurado pessoas, eh, líderes que trabalhassem comigo, que tivessem também esse mindset. E é um mindset de crescimento. É, é Yeah. inclusive, porque você às vezes não pode escolher todas as pessoas com que você vai trabalhar. Mas ter trabalhado muita empatia de quem ainda não tinha esse growth mindset e precisava de evidências, de fatos, para começar a acreditar que isso era uma mudança. Hum, Eh, mas enfim, tem um ponto, tem algumas coisas que eu sempre tenho falado, e é porque eu acredito, que é o que nos trouxe até aqui não vai nos levar para onde a gente quer chegar. hum, Então, possivelmente, a sua fórmula, a receita do bolo, hum. que te ajudou a ter sucesso em 2022, bom, em 2023 você tem que rever os ingredientes, Yeah. porque alguma coisa deve ter mudado. Outro ponto é que não funcionou no passado, pode funcionar no futuro. Muitas vezes a gente fala, não, isso Hum, eu já testei e não deu certo. hum. Mas como a gente trabalha com tecnologia,
tem coisas que no passado não deram certo porque tínhamos restrições. Yeah. A eficiência, a performance não era melhor. Mas, na era do inteligência artificial e em outras tecnologias que aceleram no dia a dia, pode ser que o que não dava para fazer há 6 meses atrás, agora dê. Pode. Então, você, como líder, tem que ter a abertura de não ir no automático e Uhum. falar: não, isso eu já testei e não deu certo. Eu te garanto que. Então, eu sempre falo para a minha equipe: olha, eu não concordo, mas você pode me convencer, trazendo novos dados, novas evidências, faz um Uhum. business case e a gente discute. Porque eu te passo uma experiência, aconteceu isso, isso, isso. Então, às vezes, eu não concordo, mas me convenço do contrário, Yeah. baseado, né, em mudanças, em tecnologia, em informação. Eu acho que são pontos fundamentais para você poder conduzir esse change management num ambiente tão dinâmico como o que a gente está vivenciando, porque ainda estamos em uma grande fase de construção deste segmento. Hum. Muito obrigada pela aula de leadership one-on-one. Maggie, durante a nossa conversa, tu mencionaste que fizeste parte ou criaste uma empresa, startup, para ajudar os agricultores, especialmente nessa área do e-commerce. Poderias nos falar um bocadinho sobre esse processo, sobre esse projeto? Claro, um projeto que ele ainda continua e está sendo liderado por ótimas pessoas. Em, o objetivo era simplificar a cadeia de abastecimento, Hum. cortar dessa cadeia as pessoas que mencionaram um valor que talvez não fosse assim, não era um valor que o cliente reconhecesse no final da Uhum. cadeia, tá? Como qual? Então, Posso assim, mencionar alguns? eu vou contar daqui a pouco. Uhum. Mas a agricultura familiar aqui no Brasil, no sudeste do país, tem uma região próxima a São Paulo de folhagens, folhas como alface, agrião, N questões, né? Uhum. O ambiente propicia a esse tipo de cultivos. Mas essa região está a 3 horas e meia, mais ou menos, de carro até a grande cidade, que é aqui São Paulo. E Uhum. outras, inclusive, porque essa região abastece outras regiões do Brasil. Então, por conta da distância física, o transporte ele é complexo. Uhum. E para a agricultura familiar, no geral, a pessoa que produz no dia a dia é a que vende e não pode se Uhum. afastar da sua região porque precisa produzir, Yeah. né? É uma atividade diária. Então, esse transporte acontece junto com atravessadores. São pessoas, vamos dizer assim, freelance, que compram a produção, negociam com o produtor rural e levam a alguns postos para vender essas mercadorias no final. Às vezes, essas pessoas que vão consolidando a carga, pode ser uma, duas, três. As distâncias fazem com que isso aumente o custo. E Uhum. aí a gente tem duas perdas. Financeira, porque alguém paga todo esse custo extra e o produtor recebe menos dinheiro. Segundo, o frescor dos alimentos. Yeah. A cada mão que a gente coloca aquele pé de alface, são horas que ele não está no prato de alguma pessoa. Uhum. Então, acaba que a nossa qualidade nutricional também se vai impactar. Então, essa startup, basicamente, e no marketplace conectava produtores rurais com restaurantes. Que a Vivinha quer também é um profissional que tem o seu próprio restaurante familiar e que ele também não Hum. pode se deslocar muito longe, porque é ele que produz o alimento para vender no almoço, na janta, aqui na cidade.
Às vezes não tem carro próprio, tem que ter N insumos para fazer rodar o restaurante. Sim, Então a sim. gente encontrou essas similitudes de perfis. E que tal se a gente conecta os dois com uma cadeia de suministros eficiente, na qual, que já conhece efeito chicote, vai reconhecer isso aqui, é considerar a visibilidade da demanda para quem Hum, produz, coletar os alimentos on demand, conseguir entregar no mesmo dia, e você pagar mais barato, maior yeah. qualidade, com uma visibilidade da oferta e da demanda orquestrado por uma startup. Então, o que eu entreguei para essa empresa foi como a gente ia operar, de fato, nesse esquema. Uau. As capabilities de demand, supply planning, pricing, gestão de estoque, last mile Hum. delivery, devoluções, inclusive. Então, foi uma experiência incrível. Soube que crescia muito, que inclusive conseguiu sortear uma grande dificuldade que foi o Covid, né? Porque os Yeah. restaurantes aqui fecharam, então conseguiram Uhum. pivotar muito rápido. Mas um grande aprendizado que eu levo dessa experiência é nós temos muitos espaços na gente conseguir otimizar as cadeias de suministros para Hum. beneficiar economias familiares, eh, e principalmente empresas que são pequenas, simplificando toda essa cadeia. Yeah. Realmente, mediante tecnologia, processo, conhecimento, a gente pode ajudar aquelas pessoas que têm uma expertise muito ampla em produção de alimentos, Uhum. seja manipulados, seja agricultores, Hum. mas precisa de nós, os profissionais de supply chain, que Para. agimos com propósito, motivação, para pensar fora da caixa, porque a gente já faz Hum. diferente. E Uhum. não só pensar, se não é colocar um pão na massa. Execução, 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 testar e colocar o que a gente faz, o que lê no livro, ou ouvir num podcast, webinar, etc., Yeah, na so prática. yeah. Parabéns, e é um projeto lindo. E gostei do que disseste. É conectar aquelas pessoas que estão focadas naquilo que elas conseguem fazer melhor. Se é produzir tomate, focar naquilo que é o produzir tomate. Se é o fazer uma refeição, focar no produzir a refeição e trazer os dois juntos. Essa é a maravilha de trazer soluções e soluções que funcionam, trazer aquele conhecimento vasto, mas simplificar para alguém que precisa só mesmo de encurtar a rota, de encurtar os processos, de tirar os vários intermediários que estão ali na cadeia deles e simplificar o processo. E é um trabalho maravilhoso e lindo, e parabéns, Maggie. E, Maggie, olhando para os agricultores e tu a fazer esse projeto, eu acredito que deparaste com várias experiências ou vários fatores. Hã, quais são algumas das os fatores principais que pode dizer que as plataformas de e-commerce ou para o supply chain, professionals que queiram também talvez começar nos seus países, talvez começarem nas suas indústrias, nas suas cidades, algo semelhante. Quais são os fatores que eles têm que tomar em conta quando estão a criar ou a simplificar essa cadeia de abastecimento e-commerce para os agricultores? Bom, primeiro, assim, tem assuntos que não são óbvios, às vezes, nas cadeias de suministros, que têm muita relevância, tá? Uhum, Obviamente precisa de domínio, da cadeia como um todo, conhecer e conseguir estruturar a produção, conseguir a demanda, a manufatura, enfim, uhum, delivery. Mas a gestão de riscos é fundamental, porque você tem riscos do tipo climático, riscos de transferência de alimentos,
riscos associados à qualidade dos alimentos, temperatura, que a gente não vê no dia a dia assim. É difícil a gente ter, fora quem estudou engenharia de alimentos, não tem tanto domínio, tanto conhecimento. E Yeah. também conseguir manter a cadeia fria. Eu falo isso porque isso é super fundamental no ambiente que a gente está vivenciando hoje há alguns anos, de mudança climática, porque do dia para a noite você pode estar bombado de demanda e você não tem como abastecer. E você não vai criar do nada, não vai conseguir acelerar a sua produção em 2, 3 dias se você tem algum elemento. Então, Mm. fazer uma gestão de riscos, contingências, a cada estágio da produção é fundamental. Mhm. O segundo ponto é a questão a questão financeira de ter clareza do custo dos insumos, o custo da produção para o produtor rural e pricing. É necessário mentorar e requer um letramento financeiro desses, de Mhm. como colocar os preços, como fazer essa Mm. estrutura de custos. Novamente, estou falando de agricultura familiar, porque historicamente, tanto na América Latina quanto na África, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa, há uns anos atrás, Yeah. para o cacau especificamente, o preço ele está dado pelo mercado e pela negociação. Mm. Então, claro que você não pode fugir muito disso, mas tendo clareza essa composição de custos e o preço oferecido do mercado, você tem muita mais noção de qual que é a sua margem, como que você Mhm. pode rodar seu business para realmente ter algum benefício tangível financeiro. É, e isso é fundamental, porque se você não faz essa cogestão, não apoia aos produtores rurais, você não vai ter fornecedores no longo prazo. Simples Yeah. quanto isso. Yeah. Então, requer de uma gestão dos seus sellers, se for um marketplace, muito próxima, muito apurada, co-construindo, é uma parceria no final. Mm. E por último, eu vou falar novamente a confiança. Confiança é um fator fundamental. Eu, inclusive, fui morar nesse período na região, saí da grande cidade, fui morar na região rural para Mhm. trabalhar junto a Mm. meus fornecedores, os meus Yeah. parceiros, porque as pessoas precisam confiar Yeah. muitas vezes para entregar sua produção. O negócio, compra e venda de alimentos, quando nós estamos bem no upstream da cadeia, ele se baseia muito em que eu conheço, que eu sei que vai me pagar, que sei que Mm. vai me trazer consistência Mhm. na compra. Então, novamente, não só para o consumidor final, mas para quem é seller, Upstream. consistência de demanda, eh, confiança em que vai ter o repasse financeiro, que você vai trabalhar com um preço justo, porque eu vou deixar de Mm. vender para a empresa ou pessoa A e fazer com a pessoa B. Então, é muito necessário conhecer bem e estar disposto a empatizar e trabalhar junto no que para as pessoas é importante, que vai além de oferecer um bom preço. Porque é Yeah. uma relação de longo prazo. Exatamente. E eu gostei de uma coisa que disseste, é que é sobre a confiança. Não vais, como vou dizer, não vais mandar um e-mail a dizer, ok, I need this, eu preciso de tantos tomates, então prepara uma caixa e nunca tiveste aquele one-on-one, aquele um a um com o teu próprio fornecedor, porque ele é o teu fornecedor, não é? Ele é o teu patrão, em outras palavras. E se tu não tens aquela aproximação, tu tiveste sair da grande cidade para ir morar fora com ele, estar ali próxima para eles verem, ah, ok, Maggie, essa é a Maggie. Conseguimos ver a cara dela, conseguimos associar, conseguimos ver o trabalho dela, conseguimos
confiar nela. E é esse fator humano que traz as coisas, porque para ter esse sucesso, sim, é o e-commerce, sim, é online, é digital, mas o fator humano não podemos nos esquecer que conta muito. O fator confiança que tu acabaste de mencionar conta bastante nesse tipo de indústria também. E Maggie, falaste sobre o tratamento injusto, não é? Principalmente para os pequenos agricultores. Podes mencionar alguns exemplos ou casos que tu já te deparaste mesmo durante a sua carreira, em que houve esse tratamento injusto e como é que os pequenos agricultores, ou talvez aqueles que queiram começar, não é? Algo familiar, uma agricultura familiar, como é que eles podem se precaver? Um dos fatores, falamos já na negociação, preço, não é? Se vem um big company, vem e diz, não, tu, eu aqui vou comprar em grande soma, mas tu tens que aderir para os meus termos e condições. E ele não tem muito campo de negociação, porque ele não tem muito poder de negociação e ele quer aquele dinheiro também. Então, como é que ele pode, quais são os casos que tu já viste e como é que ele pode ser, combater e negociar, mesmo sendo, parecendo estar em desvantagem? Eu não tenho presenciado alguma dessas situações, mesmo que algumas são bastante conhecidas. Hum, Mas o que eu posso falar, na verdade, é que às vezes não existe o propósito de agir com má fé da parte contratante, senão a falta de comunicação, o entendimento profundo para ser um negócio sustentável. hum, Eh, eu acho que os fornecedores, produtores devem procurar se abrir a conhecer, e uhum, conhecer não significa primeiramente transacionar, tá? Mas é necessário também, às vezes, sair dessa região que está mais afastada, isolada, eh, para ver outras alternativas. O fato é que a digitalização está chegando, está penetrando mais e mais regiões que antes não tinham acesso à internet e conectividade. Então, inclusive conecta com o que você falou. Eu não vou mandar um e-mail, porque não tem internet. hum, E estou falando aqui de 2022, 2021, e por aí, de ter clareza que a pessoa não ia conseguir ver essa lista se não mandasse um determinado horário, porque era o horário que a pessoa conseguia acessar a internet. é, Então, você perdia a produção desse fornecedor. Então, eu acho que, assim como existe uma responsabilidade e um esforço em criar negócios sustentáveis, inclusivos, de várias empresas, startups, as grandes também estão nessa direção, é preciso não também de mindset e awareness de quem está do lado da produção. Isso não é simples, porque quando você vende uma história, se abrir novamente e se desaprender por determinados comportamentos, você não tem confiança, porque não teve consistência no passado, isso é difícil. Mas lembra que eu comentei da importância do treinamento, da hum, importância de estar conectado com as pessoas que operam, para segurar a mão enquanto tem essa transição digital? O mesmo acontece para quem trabalha com agricultura rural e mais pequenos e médios produtores. Então, acionar, acessar algum centro de treinamento, grupo, que consiga dar mais sensibilidade de nosso plano de uhum, negócio, digitalização, coisas assim. Eu não vou falar de coisas mirabolantes, mas yeah, coisas muito simples, que possam ajudar a fazer negócios, que fazem muito mais sentido para os agricultores, até porque a gente está gastando mais riscos envolvidos climáticos. Isso hum, impacta direto na produção. Então precisa abrir um pouco mais o jogo para colaborar. E não falo que isso seja fácil. Isso é muito complexo. A confiança para que yeah. venha muitos anos.
e essa é a principal fonte de renda. É, é um assunto delicado, mas aprender e desaprender deve mais fazer parte do nosso dia a dia e nos anos a seguir. Aprender a desaprender. Muito obrigada, Maggie, por fazer esse highlight de alguns dos pontos que os pequenos agricultores podem tomar em consideração. E Maggie, falaste sobre alguns pontos dos skills, do aprender, do desenvolver. E olhando para essa indústria que só cresce, não vai diminuir, só cresce daqui em diante. Quais são algumas dos skills, quais são alguns dos conhecimentos ou táticas ou técnicas que temos que ter como profissionais da cadeia de abastecimento para não só melhorar, mas também para brilhar, posso dizer? Uhum. E olhando também para a sua trajetória na sua carreira, não é? Quais foram os seus key success factors? Falaste do foco, falaste do querer aprender, da liderança, de ter empatia. Então, quais são alguns dos skill sets que tu podes dizer e compartilhar que para essa indústria que é muito corrida, que é no e-commerce e supply chain nem não falo, não é? As duas coisas casadas, então it makes it all go boom. But quais são alguns dos skill sets que tu achas que é necessário, deve ter para sobreviver nessa indústria e não cair de estresse e não cair de ansiedade? Bom, o primeiro ponto, a gente fala do cliente, né? Cadê ministros que olhem e coloquem o cliente no centro. Então, nessa altura, né, do campeonato, olhar algum indicador referente a nível de serviço, seja eh, o indicador que a sua cadeia, empresa, etc., utilize, NPS, avaliação, etc., etc., canais reputacionais, isso é fundamental. Porque aí você consegue captar o que o cliente está falando. Caso mas o cliente fala, escreve, faz vídeo, viraliza, do que está legal e não está legal. E Hum, você pode chegar a conectar com a sua cadeia de suministros, né, com a sua produção, de operação de e-commerce, etc. Então, isso já se falou ano passado, mas acho que é fundamental incorporar muito mais no dia a dia. O segundo ponto, que não é óbvio, é o perfil de supply chain sair da zona de conforto, entrar no mundo da tecnologia e desenvolvimento de produto. Muitas vezes, várias das ineficiências que a gente tem orquestrando a cadeia, elas começam em uma simples tela do aplicativo, na qual se oferece uma X coisa ao cliente. Algum produto que não está em estoque, yeah. prometendo algum horário que a gente não tem disponível, com algum tipo de problema no checkout, algum tipo de jornada, né? Se você fez seu pedido, recebeu um e-mail, um WhatsApp, SMS, whatever, que contradiz o que você tem no processo. Então, cada vez mais é entender como que o fluxo dessa entrada do pedido num processo do e-commerce, com o time de produtos, com o time de UX, gente, isso é fundamental. Porque Uhum. talvez você resolve na causa e você para de trabalhar mitigando riscos, problemas, apagando esses incêndios. Então, você pode ser um pouco mais feliz. Eh, mas são esses pontos que precisam estar muito mais conectados. Ir para as laterais, né? Voltando para a ponta final com entendendo como o cliente está falando do meu serviço, da minha entrega. E ao mesmo tempo eu vou no começo da jornada para entender o que eu posso melhorar de experiência, de comunicação, Hum, etc. E nessa área. Inclusive, porque eu posso ter com alguns analytics do uso dos sites da plataforma, entender como é que eu preciso adequar a minha capacidade de demanda para atender mais o que o cliente quer e menos o que eu acho que seria o ótimo para que a supply chain seja eficiente.
de forma muito simples. Se você tem um mapa de calor do site, vê que todo mundo abandona o carrinho, quando vê que o slot das 8 da manhã ele está completo para receber em casa, você tem uma oportunidade de vendas e de adequar a sua cadeia de suprimentos. Então, essas são coisas que não são óbvias, que acho que são fundamentais. Isso aplica a não só e-commerce, mas a várias questões, né, de como que Uhum. a gente trabalha numa empresa B2B que tem uma estrutura um pouco mais offline, etc. Você ir para as laterais, entendendo como que entra esse pedido, o que o cliente fala no final, isso Uhum. no final não são críticas, são insumos que te ajudam a você entregar o valor que estão te pedindo. Yeah. Isso que a gente tem que procurar. Entregar o que está sendo pedido. E, se possível, no seguinte estágio, encantar, se esse for o desejo, seu desejo da companhia. Hum. Amei os seus 3 pontos, Maggie. E todos eles, o foco é o cliente. Entregar valor ao cliente. Entregar aquilo que ele pediu, não é? Na hora que ele pediu e como ele quer. Então, e isso é um skill que nós às vezes podemos estar tão envolvidos com os nossos day-to-day tasks, com as nossas atividades do dia a dia, que nós nos esquecemos para quem nós estamos a servir, ou quem é o nosso foco, que é o cliente, não é? Que é trazer valor. Então, quando temos essa mentalidade que, independentemente daquilo que eu esteja a fazer, será que aquilo que eu estou a fazer hoje seja no design, seja na logística, no transporte, no delivery, como é que isso vai adicionar valor, não é? E se contribuir para aquilo que o cliente final quer. E no final disso é sobre isso. Então, Meg, infelizmente, chegamos ao fim do nosso episódio. Mas, Meg, eu acredito que várias pessoas aprenderam, naquilo que é a sua experiência, compartilhaste vários insights. E, Meg, se alguém quiser contactar, entrar em contato consigo, como é que ele pode fazer? Manda um inbox no LinkedIn, Uhum, aí a gente conversa. Aí eu sempre conecto aí, gosto muito de networking, de uhum. trabalhar com novos talentos. Então, a gente pode se conectar por aí. E eu posso afirmar, mas a Meg é muito, muito, mas muito receptiva e acredito que várias pessoas, através desse episódio, vão aprender mais, um bocadinho mais, vão expandir mais do seu conhecimento e tem coisas que a Meg compartilhou aqui que normalmente não está tão evidente, a não ser que tu estejas na indústria, ou estejas a trabalhar com aquilo no teu dia a dia. E Meg, muito obrigada mais uma vez por estares aqui no Yas. E, guys, já chegamos ao fim de mais um maravilhoso episódio. Espero que tenham gostado. Como eu já disse no início, subscreva no nosso canal, manda um like. Nós estamos em várias plataformas de streaming, seja Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, todas as plataformas que podes escutar o teu podcast, nós estamos lá. Então, subscreva ao nosso canal e compartilhe esse episódio. Muito obrigada por escutar mais uma vez e eu vos vejo no próximo episódio.